palavra de Deus nos diz assim em Lucas 17, verso 7. Qual de vós que tendo um servo que, apacentando o gado ou cuidando da terra, a quem vindo ele do campo, você diz a ele, chega e assenta-te à mesa, e não lhe diz antes, prepara-me a ceia e cinge-te e sirva-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura darás graças ao seu servo porque fez o que foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis. Olha essa expressão. Você pode repetir isso comigo? Diga, somos servos inúteis. Somos servos inúteis porque fizemos somente o que devíamos fazer. Agora, vá comigo, por favor, a Mateus, capítulo de número 25, versículo 14. Mateus, capítulo 25, versículo 14. A palavra de Deus também nos diz assim, Mateus 25, versículo 14. Porque isto também é como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e então partiu. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Do mesmo modo que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos para ajustar contas com eles. Então aproximou-se o que tinha recebido 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão outros 5 talentos que granjeei, que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito eu te colocarei, entre para o gozo do seu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão outros 2 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei, entre para o gozo do seu senhor. Mas chegando também o que tinha recebido 1 talento, disse, Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado eu escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor lhe disse, você é um servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Verso 30, para concluirmos, lançai, pois, o servo inútil. Você pode repetir isso comigo? Diga, lançai, pois, o servo inútil. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E se você leu comigo, diga amém. A mensagem que eu vou compartilhar com vocês na aula de hoje, o sentimento que eu tenho que eu sentirei que o meu dever foi cumprido como transmissor dessa mensagem, é que você saia dessa noite entendendo a seguinte verdade: eu preciso servir mais e servir melhor. Você pode repetir isso comigo? Diga, eu preciso servir mais e servir melhor. Nós acabamos de ler 2 textos que, curiosamente, são 2 parábolas ensinadas por Jesus. Deixe-me apresentar e explicar rapidamente os 2, para que a partir do entendimento dos 2 eu possa compartilhar com vocês os princípios da aula e da mensagem desta noite. O primeiro deles é de Lucas, capítulo de número 17, que é uma parábola que ela é pouco conhecida e que nós temos talvez a epígrafe, esse texto aí que fica em cima do texto na sua Bíblia, chamando ela de a parábola do servo inútil.
O termo servo aqui, no original bíblico, é o termo doulos. Você pode repetir isso comigo, diga doulos. Doulos é o mesmo termo, é um termo grego, é o mesmo termo utilizado na Bíblia para escravo. Quando Paulo diz, por exemplo, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, o termo que ele está utilizando ali é doulos, é a ideia de escravo de Jesus Cristo. Deixa eu só estender o entendimento aqui para a gente talvez não compreender errado esse texto. Você concorda comigo que a palavra escravo hoje é uma palavra que soa mal para a gente? A palavra escravo, ela tem um peso. Porque quando a gente fala sobre escravo, a gente pensa naquele cidadão que viveu um trabalho desumano, que às vezes foi tirado de um outro continente, trazido em embarcações, em caravelas, para viver um trabalho desumano aqui, sem nenhuma condição de dignidade humana, que foi tirado da sua casa, da sua família, para gastar a sua vida trabalhando para um superior em troca de nada. Essa é a ideia que nós temos quando nós ouvimos a expressão escravo. Quando a Bíblia fala sobre escravo, não é sobre essa configuração trabalhista que a Bíblia está falando. O escravo na Bíblia, ele era o servo. Acredita-se que 30% da população do primeiro século da era cristã eram escravos, ok? Como que funcionava a dinâmica disso? Imagina que você, por exemplo, fosse um proprietário de uma terra e que você plantava, por exemplo, caquis ou milho, ok? E você tinha que contratar trabalhadores para trabalhar para você ali. Você tinha duas opções. Ou você contratava um trabalhador que você tinha que pagar para ele ou na diária, ou semanalmente, ou então mensalmente um salário, ou você comprava um servo. Às vezes, quando você comprava um servo, era muito melhor, porque o preço de um servo não era tão caro, era aproximadamente 30 moedas de prata, era um valor acessível. Mas quando você comprava um servo, você se responsabilizaria por toda a manutenção desse servo, tanto o local onde ele iria morar, a comida dele, as condições de dignidade humana dele. Por exemplo, se ele tivesse algum problema de saúde, você se responsabilizaria pelo tratamento dele, por todo o suporte. E como escravo, ele não teria que pagar impostos. Então, às vezes até pessoas livres se vendiam como escravos, porque eles recebiam algum dinheiro por isso, e eles tinham a garantia de que os próximos 6 anos da vida dele, ele não teria nenhum custo, com moradia, com alimentação, com médico, com imposto, com nada disso. Ok? Então, dependendo do quanto ele estava conseguindo fazer trabalhando, às vezes valia mais a pena ele ser um servo de alguém do que ele ter que viver como um cidadão livre e bancar todos os seus custos. Pelo menos 1/3 da população da época da Bíblia eram servos e eram escravos. Mateus, se eu comprasse um escravo, um servo, ele seria meu servo para sempre? Não. A Bíblia diz que ele seria seu servo por 6 anos. Quantos anos? 6. Completou os 6 anos, início do 7º ano, ele recebia como se fosse uma carta de alforria, a possibilidade dele se tornar um cidadão livre, ok? Só que era opção dele querer se tornar um cidadão livre ou manter-se sendo seu servo. Se durante aqueles 6 anos, se ele foi tratado com dignidade, se ele encontrou sentido para a vida dele te servindo, e se ele olhou e falou o seguinte, eu estou satisfeito, eu me familiarizei com esse lugar, eu quero continuar a tê-lo como meu Senhor, e eu quero viver todos os dias da minha vida assim, ele poderia oficializar a permanência vitalícia dele como seu servo. Isso era feito através de um procedimento, e a Bíblia no Antigo Testamento, na lei, fala sobre isso. Ele chegava até você, que era o senhor dele, e você chegava em praça pública, mediante aquilo que eram os tribunais da época, e ele passava por um processo que tinha a ver com as suas orelhas sendo furadas. E a partir daquele momento, ele era o servo da orelha furada, ou então o servo por amor. E ele estava abrindo mão de todos os direitos de liberdade dele para sempre. E enquanto vivesse, ele iria trabalhar apenas para você, e todo o seu trabalho, a sua rentabilidade, a sua produtividade seria para sempre seu, e também todo o cuidado dele seria para sempre deste Senhor. E ele era chamado de o servo da orelha furada ou o servo por amor.
O salmista fala sobre isso. O salmista do Salmo de número 40, quando ele vai desenvolvendo todo o seu coração na comunicação que ele vai falando com Deus, chega uma hora que ele diz assim: Senhor, as minhas orelhas tu furastes, as minhas orelhas tu furaste. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava falando assim: Senhor, eu decidi que enquanto eu viver, eu viverei apenas para te servir. Eu decidi que enquanto eu viver, toda a minha vida, toda a minha saúde, todo o meu prazer, todo o meu serviço, toda a minha entrega, tudo aquilo que eu produzi, será para sempre para ti, para o teu louvor e para a tua glória. Eu decidi que eu serei o seu servo para sempre, não apenas porque um dia o Senhor me comprou, mas porque eu encontrei sentido para a minha vida te servindo, porque eu descobri que te servir é a razão da minha existência, que isso me completa, que isso me alegra, que eu me sinto útil fazendo isso, e eu decidi que toda a minha saúde, todo o meu fôlego, toda a minha força e todos os meus dias serão apenas para te servir, e eu serei para sempre teu servo, e o Senhor será para sempre o meu único Senhor. Eu serei o servo por amor, eu serei o servo da orelha furada. Nós temos alguns servos da orelha furada aqui esta noite. Levante uma de suas mãos e diga assim: Senhor, enquanto eu viver, toda a minha vida, todo o meu serviço, tudo que eu sou, será para sempre, para te servir. Eu sou teu, Senhor, e tu és o meu único Senhor. Você pode louvar a Ele por isso? Então, a preciosidade desse relacionamento, desse vínculo, era algo tão construído. E quando nós olhamos hoje e vemos a palavra doulos, que o original bíblico significa servo ou escravo, embora isso cause uma estranheza na gente, nos tempos bíblicos não causava. Deixa eu só aplicar e desenvolver esse raciocínio aqui, para você entender uma coisa. Aquilo que a Bíblia chama de escravo ou servo, é aquilo que na cultura da gente hoje nós chamamos de funcionário. Ok? Isso que a gente tem na nossa mente por causa da nossa cultura e do nosso contexto, principalmente brasileiro, onde infelizmente até muitas pessoas vieram da África, trazidas para ser escravos no Brasil e viver uma condição desumana, isso na Bíblia não é o escravo, isso na Bíblia é o exilado. Ok? Lembra do exílio? Que Nabucodonosor entrou em Jerusalém, pegou o povo, levou para a Babilônia e eles viveram uma condição desumana, sem dignidade alguma, e eles foram prisioneiros em um estado terrível de vergonha e opróbrio e tristeza e abandono. Isso aqui é o exilado. O que os escravos do Brasil viveram não é o servo da Bíblia, não é o escravo da Bíblia, é o exilado. Então, quando Paulo, por exemplo, diz: eu escravo de Jesus Cristo, eu servo de Jesus Cristo, não era essa condição desumana que a escravatura ou a escravidão do Brasil trouxe nos últimos séculos. Então, essa é uma coisa que a gente tem que entender para assimilar bem o que a Bíblia está dizendo aqui. Então, você poderia comprar um servo e ele trabalharia 6 anos para você. É dentro desse contexto social e cultural que os ensinos de Jesus sobre o servo estão inseridos. Então, vamos entender Lucas 17 sob essa perspectiva. Jesus está dizendo o seguinte, e aqui Jesus faz um convite para a gente enxergar Lucas 17 sob 2 olhares. Quantos olhares? Memorize isso, 2 olhares. O primeiro olhar é o olhar do Senhor, o olhar de quem compra esse servo para trabalhar para ele, ok? E o Senhor diz o seguinte: imagina que você tem um servo que trabalha para você na lavoura com as plantações, trabalha para você no gado com as criações, e quando vem, você ainda diz para ele: vá e prepare a minha ceia, a minha janta, o meu almoço, a minha refeição. E depois que você tiver cumprido todas essas tarefas que você foi comprado para fazer, aí sim que você vai poder parar e descansar de todo o trabalho do seu dia. Então, vamos trazer todas essas demandas aqui para uma carga horária. Imagina, por exemplo, que 5 da manhã esse servo aqui já está acordado, ok? E 6 da manhã ele já está no campo, porque a primeira tarefa dele é cuidar da lavoura, cuidar das plantações. E ele deixa ali 3, 4 horas do dia trabalhando ali. Lá para 10 da manhã, mais ou menos, ele sai das atividades da lavoura e ele vai agora para as atividades das criações do gado.
e ele deixa mais 3, 4 horas trabalhando ali. Ele já tem aqui 6, 8 horas de trabalho no dia, cuidando da lavoura e cuidando dos animais. Quando ele concluiu essas 2 primeiras tarefas, ele está voltando para casa, e a Bíblia diz que Jesus faz para a gente um convite. Esse convite é o seguinte: enxergue esse servo. Você vai olhar para ele e você vai dizer: chega-te aqui, assenta-te um pouco. Não, porque dentro daquilo que ele foi comprado para fazer ainda resta uma função, ok? Mas você vai dizer para ele: ó, vá e sirva-me, prepare a refeição, prepare a minha ceia, e depois que eu tiver comido, bebido, depois que eu estiver completamente satisfeito, e que todas as suas demandas diárias tiverem sido cumpridas, aí você vai poder parar, se alimentar, comer, beber, e eu já vou estar satisfeito. Aquilo que eu te comprei para fazer, você já vai ter feito, e você vai se alimentar para descansar, porque amanhã bem cedo você tem que acordar de novo, para cuidar depois da lavoura, do gado, e preparar de novo a refeição do seu Senhor. Aí Jesus faz uma pergunta: você vai dar graças ao seu servo, ou vai fazer alguma coisa anormal por ele ter feito essas coisas? Jesus diz: creio que não. Porque quando ele foi comprado justamente sob a consciência de que eram essas coisas que ele deveria fazer, ok? Primeiro olhar aqui é o olhar do Senhor, é o olhar do... Jesus está dizendo para a gente, ó, enxerga essa história pelo olhar do Senhor. Agora, o segundo olhar não é o olhar do Senhor. O segundo olhar é o olhar do servo. Porque Jesus diz: assim também sois vós. Quando vocês tiverem feito todas estas coisas, parem e digam: somos apenas servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que era nossa obrigação fazer. Essa expressão de Jesus aqui, ela assusta a gente, concorda comigo? Porque se eu tivesse a oportunidade de chegar para esse servo aqui, eu ia olhar para ele e ia falar assim: bom dia, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você deve estar com muita revolta do seu Senhor, não é? Porque depois de trabalhar 6, 8 horas, você não parou e não descansou, veio, e ainda teve mais uma demanda a ser cumprida. Seja sincero, você está muito irado com o seu Senhor. O seu sentimento é de que você está sendo abusado, exposto a um serviço desumano, cruel. O seu sentimento é de revolta para com o seu Senhor, não é? Ele olhar para mim e dizer assim: não, meu sentimento não é de revolta, não. Não. Qual que é o seu sentimento? Ele olhar para mim e dizer assim: de gratidão. Gratidão? Gratidão. Mas por que gratidão? Ele olhar para mim e dizer assim: porque se você pensa que a minha vida é difícil hoje, tendo que fazer todas essas coisas, é porque você não me conheceu quando eu era apenas um escravo. Se você acha que é sofrida hoje a minha rotina, tendo que desenvolver todas essas funções, é porque você não me conheceu quando eu não tinha uma casa, quando eu não tinha um Senhor, quando eu não sabia que Ele tinha me comprado, quando Ele não tinha trazido dignidade para a minha vida, quando Ele não tinha me trazido esperança, quando eu olhava para o futuro e não esperava viver dias melhores, mas Ele foi lá e me amou, me comprou, me trazeu para a sua casa, me trouxe para a sua casa, me fez seu servo, mudou a minha história, me deu esperança de futuro. Então quando eu paro e penso em reclamar da rotina que eu vivo hoje, eu só olho para cima e digo: muito obrigado. Teria sido muito difícil se o Senhor não tivesse me comprado, mas eu tenho gratidão, porque a minha vida hoje é muito melhor do que antes de saber que havia um plano seu para a história da minha vida. Você também sente gratidão por tudo que Ele fez na sua história? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quinta-feira, que horas são agora? 8h40 da noite. 10, 20, 30 anos atrás, como é que estaria a sua vida antes de você saber que Ele tinha te comprado? Amanhã é sexta-feira, nós estamos entrando em mais um fim de semana. Como que era a sua vida antes? Como que eram os seus fins de semana? Como que eram as suas emoções? Como que era a forma como você estava enxergando o futuro? Como é que estava a sua família?
como estaria o seu casamento? Em que ambiente os seus filhos estariam sendo criados? Como é que você estava gerindo a sua vida se ele não tivesse comprado você? Eu sei que não é fácil, eu sei que existem momentos difíceis, eu sei que existem momentos de dúvidas, eu sei que às vezes as demandas a serem cumpridas são muitas e às vezes sobrecarregam, mas quando você parar para querer reclamar da rotina que você tem hoje como servo, se lembre que ele te comprou, que ele mudou a sua história, que os seus dias já foram muito mais tristes, que o seu futuro não tinha esperança, mas ele te deu dignidade, ele te trouxe para a casa dele. Hoje você tem um Senhor, hoje você é dele, o seu servo. A nossa palavra é: Senhor, muito obrigado, o Senhor mudou a minha história, e eu tenho a alegria de dizer que eu serei para sempre o seu servo, e o Senhor será para sempre o meu único Senhor. Você pode manifestar a sua gratidão e amor a Ele por isso essa noite? Primeira coisa a ser entendida aqui: o meu sentimento não é de revolta, meu sentimento é de gratidão, é de gratidão. Sabe o que assusta a gente? O que assusta a gente é a expressão inútil. Você pode repetir comigo? Diga inútil. Só que o termo aqui no grego é um termo chamado acherreios. Você pode repetir comigo? Diga acherreios. Esse termo aparece apenas 2 vezes no texto de todo o Novo Testamento. Apenas 2 vezes. E eu fiz questão de ler com você os 2 textos. Primeiro é Lucas 17 e segundo é Mateus capítulo de número 25, que é a parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, a Bíblia diz que Jesus ensinando que um senhor chamou 3 servos. Quantos servos? E esse senhor era um homem muito rico. Ele tinha 8 talentos. Para você ter uma noção do quanto que isso representava, um talento era uma das maiores cifras monetárias daquela época. Um talento era o salário de 20 anos de trabalho. Quanto tempo? Imagina você trabalhar 20 anos e não receber 1 centavo sequer de salário pelos 20 anos de trabalho. E receber ao final de 20 anos todo o seu salário de todo esse tempo de uma vez só. E toda essa quantia de dinheiro ser a quantia financeira de 1 talento apenas. 1 talento valia muito, sim ou não? Sim, era uma das maiores cifras monetárias daquela época. O patrimônio desse homem era o patrimônio de 8 talentos. Ou seja, se um ser humano conseguisse viver e trabalhar 160 anos de modo ininterrupto, sem gastar 1 centavo, iria conseguir juntar o que esse homem tinha como patrimônio. Ele era um senhor riquíssimo. E ele precisou viajar. E a Bíblia diz que ele chamou 3 servos. Quantos servos? E ele repartiu com os seus servos esses talentos. A um ele confiou 5, a outro ele confiou 2, e a Bíblia diz que a outra ele confiou 1. O servo de 5 talentos multiplicou e foi a 10. O servo de 2 talentos multiplicou e foi a 4. O servo de 1 talento, a Bíblia diz que abriu um buraco e enterrou o talento do seu senhor. Algum tempo depois, o senhor voltou, é hora de prestar contas. O servo de 5 talentos trouxe 5 talentos, mais os outros 5 que ganhou, ao todo 10. E o senhor disse para ele: você foi um servo bom e fiel. E porque você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei, e entre para o gozo do seu senhor. Depois chegou o segundo servo, que recebeu 2 talentos, agora trouxe 4. E o Senhor disse para ele: você também foi um servo bom e fiel, e porque você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito também eu te colocarei, entre para o gozo do seu Senhor, que aqui fala sobre a alegria com Deus, a alegria eterna. Lembra da expressão do fruto do Espírito da semana passada? Gozo, o termo chara, do mês passado, ok? É a ideia de alegria, a alegria da eternidade, a alegria dos salvos, a alegria que apenas Deus pode dar. Entre para o gozo do seu Senhor, entre para a alegria eterna do seu Senhor, isso é a eternidade com Deus. Aí chega o terceiro servo que sepultou o talento, e a Bíblia diz que o Senhor olhou para ele e falou o seguinte: você foi um servo mau e negligente, porque você não desenvolveu o talento do seu Senhor, você enterrou ele, você inutilizou a riqueza que havia nele, e você foi um servo mau e negligente, você depreciou o patrimônio, aquilo que é riqueza do seu Senhor, e por causa disso, você será lançado num lugar de choro e de ranger de dentes. Isso fala sobre a eternidade sem Deus. Aí a sentença final de Jesus no verso 30, que o Senhor falou é: lançai pois o servo inútil. O servo, de novo a expressão do grego acherreios. Lançai pois o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá para sempre choro e ranger de dentes. Apenas essas 2 únicas vezes, essa expressão acherreios, que é traduzida aqui na grande maioria das nossas versões bíblicas como inútil, aparece no texto bíblico do Novo Testamento. Há uma coisa curiosa aqui. Há uma possibilidade de interpretação diferente para acherreios. Acherreios também significa desnecessário. Você pode repetir isso comigo? Diga: acherreios também
é desnecessário. Nós temos dois significados para acherreios. Repita comigo: inútil e desnecessário. Vamos lá, diga: inútil e desnecessário. Há um entendimento aqui que eu preciso que você assimile ele, porque é dessa compreensão que, na minha opinião, nasce a grande ideia daquilo que Jesus está sugerindo para a gente, como entendimento nessas duas parábolas. Mateus, como que ele é desnecessário, o de Lucas 17, como que ele é desnecessário, e como que ele é inútil, sendo que aquilo que ele está fazendo é justamente o que ele foi comprado para fazer, ok? Porque ele foi comprado para fazer três coisas. Quantas coisas? Cuidar da lavoura, cuidar do gado e preparar a ceia do seu. Ele está sendo negligente em alguma das funções? Não. O que ele foi comprado para fazer, ele está fazendo, sim ou não? Como que é desnecessário, se ele está cumprindo à risca aquilo que eram as expectativas do seu Senhor, no momento que comprou ele para ser servo? A lógica de Jesus aqui de servo desnecessário é o seguinte: imagine que aqui está o servo de Lucas 17, que foi comprado para fazer três coisas. Quantas coisas? E imagine que eu sou o Senhor que está indo comprá-lo. Se eu não tivesse comprado ele, mas se eu tivesse comprado o servo do lado, o que esse servo do lado ia ter que fazer? Cuidar das plantações, das lavouras, cuidar do gado e preparar a ceia do seu. Concorda comigo? O que esse daqui está fazendo é o que qualquer outro no lugar dele, caso fosse comprado, também deveria fazer. Qual que é a lógica aqui de desnecessário? É a seguinte: se aquilo que eu estou fazendo é o que qualquer outro no meu lugar talvez faria da mesma forma, e quem sabe até melhor, talvez eu estou me tornando desnecessário. Não porque não é útil o que eu estou fazendo, mas porque talvez eu estou ocupando o espaço de alguém que faria com mais zelo, com mais dedicação, com mais comprometimento, com mais fidelidade, com mais paixão, com mais entrega. É a mesma lógica do segundo servo inútil, que é o de Mateus capítulo 25, porque a um servo o Senhor confiou 5 talentos. Quantos? E ele trouxe 10. Ao outro confiou 2, ele trouxe quantos? E a um ele trouxe 1. E quanto foi que esse servo aqui devolveu? 1. Mas qualquer outro servo que o Senhor tivesse dado a ele 1 talento, qual que era a obrigação desse servo? Quando o Senhor voltasse, devolver ao Senhor aquilo que havia lhe sido confiado. Se o que ele está fazendo é o que qualquer outro no lugar dele faria da mesma forma, ou talvez até melhor, ele acabou de se tornar desnecessário. Está comigo aqui? Sabe quando é que eu me torno desnecessário? É quando eu não me torno marcante a tal ponto de que qualquer outro no meu lugar não faria o mesmo que foi feito. Sabe quando que eu me torno desnecessário? É quando talvez eu ocupo um espaço de alguém que está com muito mais desejo de servir, com muito mais dedicação para trabalhar, com muito mais amor para se entregar, com muito mais coração para frutificar. Mas eu estou dizendo, tá bom, tem gente que não fez nem isso. Eu poderia até me esforçar mais e produzir mais, mas para a média tá bom. Eu fui vocacionado, chamado, contratado, comprado para fazer justamente isso. Deixa eu dizer uma coisa. Deus quer que a gente entenda que no reino de Deus só existem 2 tipos de servos, somente. Ou eu sou do grupo do servo bom e fiel, ou eu sou do grupo do servo desnecessário. E às vezes o servo desnecessário se tornou desnecessário não porque não fez, mas porque fez o que era apenas a sua obrigação. E o servo que era bom e fiel se tornou bom e fiel, porque entendeu que a sua obrigação era o seu dever, aquilo que não foi lhe exigido era a sua oportunidade. É o servo que entendeu que a primeira milha era a sua obrigação, a segunda milha era a sua oportunidade. Levante sua mão e diga assim: Senhor, eu não quero ser do grupo daqueles que fazem apenas a sua obrigação. Diga: eu quero ser do grupo daqueles que fazem muito mais do que seria o seu dever. Eu não sei se eu compartilhei com vocês na
vinda passada sobre a figueira e os frutos. Cheguei a compartilhar ou não? Eu acho que não. Compartilhei? Sobre a questão do figo fora de tempo. Compartilhei? Lembra aquela lógica? É a grande lógica do seguinte: a questão não é que às vezes Deus espera da gente a minha melhor fase, mas é que Deus espera de mim, de que pelo menos eu tenha me esforçado para fazer aquilo que era o meu melhor. A gente precisa entender a prática disso. A gente precisa trazer para o coração essa essência. Senhor, no que é que eu posso servir mais? No que é que eu posso servir melhor? Você pode repetir isso comigo? Diga, no que é que eu posso servir mais e que eu posso servir melhor? Fala assim, Senhor, em qual área que eu posso dar uma medida do meu melhor que eu ainda não estou dando? Guarde uma coisa, há uma diferença de dar o seu melhor, ok? Há uma diferença de dar o seu. Tem gente que faz o melhor que quer, não o melhor que pode. Há uma diferença do melhor que pode para o melhor que quer, ok? Repita isso comigo. Tem gente que faz o melhor, não que pode, mas que quer. Quando alguém olhar para você e falar o seguinte, eu fiz o meu melhor, pergunte, você fez o melhor que você podia ou o melhor que você quis fazer? Qual que é o nível do seu melhor que você entregou? Tem gente que olhou e falou assim, tá bom, era só isso que esperavam. Diga, eu preciso fazer o que vai além daquilo que era apenas a expectativa. Só surpreende quem faz mais. Só surpreende quem faz. Só surpreende quem faz do que era a expectativa. Ok? Menos da expectativa é decepção. Menos do que a expectativa é o quê? Mais do que a expectativa é excelência. Você está comigo até aqui? Diga amém. Eu vou concentrar agora a atenção apenas em Mateus 25 e seguir com alguns pontos aqui. Você está comigo aí? Mas eu preciso que você entenda isso. Eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer. E eu preciso servir melhor. Preciso servir? A pergunta é, qual o melhor? O melhor que eu quero ou o melhor que eu posso? O melhor da minha limitação do confortavelmente político da ideia de eu poderia até ter feito mais, mas está bom. Ou a ideia de não, eu dei o meu melhor, eu coloquei o meu coração, eu fiz com excelência. Eu não quis só andar a primeira milha, não, eu quis andar a segunda. Deixa eu falar uma coisa para você. Sirva com o seu melhor naquilo que você faz, independente se as pessoas veem ou não. Nós não estamos edificando uma obra para homens, nós estamos edificando uma obra para Deus. E valorize também quem serve. Valorize também quem? Valorize também quem? Deixa eu falar uma coisa para você. Você está aqui no culto, tem gente que está servindo lá fora no estacionamento e não está vindo às vezes ouvir a mensagem, porque ele está dedicando o tempo dele para servir. É obrigação nossa, na hora de sair, dar um sorriso para essa pessoa e dizer que Deus te abençoe, meu muito obrigado. É obrigação nossa valorizar quem serve. Você pode repetir isso comigo? Diga, é obrigação minha valorizar quem serve. Quando você buscar seu filho no ministério infantil, dê um sorriso, diga que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua dedicação. Aquela pessoa abriu mão de estar no culto para servir aos seus filhos sobre a palavra de Deus. É obrigação nossa valorizar quem serve. É obrigação nossa valorizar quem? Fale comigo, Senhor, ajuda-me a manifestar gratidão para aqueles que servem. Qual o nível do serviço que nós estamos dando? Qual é o nível da entrega que nós estamos fazendo? Será que nós estamos dando o melhor que podemos ou o melhor que queremos dar? Qual é o nível do nosso melhor? Deus busca pessoas que sirvam com o seu melhor aonde ela está. Deus busca pessoas que sirvam com o seu melhor onde ela está. E às vezes as pessoas não vão ver, ok? Às vezes a sua recompensa, o seu galardão vai ser recebido apenas do céu. Sirva ao reino de Deus aonde você trabalha. Tente levar esse ano pelo menos uma pessoa que ainda não conhece Jesus à fé. Pelo menos uma pessoa. Sirva ali. Sirva onde você mora, sirva onde você estuda. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem aqui
converteu-se com Jesus com Billy Graham pregando? Faz assim com a sua mão. Tem alguém? Não? Quem aqui converteu-se com Jimmy Swaggart ou Reinhard Bonker pregando? Também não? Ninguém? Mas quem aqui é crente hoje porque alguém falou de Jesus para você no ambiente de trabalho? Faz assim. Quem aqui é crente hoje porque um parente falou de Jesus para você? Faz assim. Quem aqui foi ganho para Cristo por Billy Graham? Faz assim. Sabe qual que é a força motriz da igreja? São pessoas simples que decidiram servir a Jesus aonde elas estão. Tem pessoas que Deus usa para uma pesca de tarrafa. Tem pessoas que Deus usa para uma pesca de anzol. A grande maioria de nós não somos ganhos para Cristo na pesca de tarrafa. A grande maioria de nós somos ganhos para Cristo na pesca de anzol. Às vezes a pessoa que você vai levar para Cristo, talvez você nunca vai ter um microfone na mão para pregar. Mas você ganhou ela para Jesus aonde você estava trabalhando. Você ganhou ela para Jesus aonde você estava estudando. Deus espera que você sirva com o seu melhor, onde Ele plantou você para servir. Você pode glorificar a Deus por isso? Aonde é que nós podemos servir que nós ainda não estamos servindo? Aonde é que nós podemos florescer e frutificar que nós ainda não estamos frutificando? Deus quer que você sirva mais. E Deus quer que você sirva melhor. Mas não é o melhor que você quer. É o melhor que você pode. De fato é o seu melhor. Sabe o que diferenciou o servo desnecessário do servo bom e fiel? É porque os dois servos que foram considerados como servos bons e fiéis foram servos que serviram com o seu melhor. E entenderam que poderiam fazer mais. Repita isso comigo. Eu posso fazer mais. Deixa eu desenvolver alguns entendimentos aqui para você sobre essa parábola dos 3 servos. O primeiro servo recebeu 5 talentos. Quantos talentos? Trouxe quantos? Ele trouxe resultados, sim ou não? Sim. Ele precisou fazer um discurso? Não. Segundo servo recebeu 2, trouxe 4. Trouxe resultados, sim ou não? Precisou fazer um discurso? Terceiro servo recebeu 1 e trouxe 1. Fez discurso? Trouxe resultado? Curioso isso daqui, né? Jesus está ensinando uma coisa aqui para a gente. Normalmente na obra de Deus, quem é muito bom de dar desculpa é péssimo de produzir resultados. Sabe o cara bom de papo? Que ele sempre tem uma justificativa maravilhosa por ele não ter conseguido. Normalmente quem é muito bom de justificativa é péssimo de esforço. Normalmente sempre quem coloca alguém culpado pelo fracasso dele é péssimo de ter se esforçado mais, de ter avançado, de ter se descoberto em áreas que ele ainda não tinha se descoberto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vamos ser ou de um grupo ou de outro. Ou do grupo da desculpa ou do grupo do resultado. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Diga, você será ou do grupo da desculpa ou do grupo do resultado. Diga, de qual grupo que você tem sido? Normalmente quem é do grupo do resultado não se enquadra no grupo da desculpa. E normalmente quem é muito bom em dar desculpas é péssimo de produzir resultados. Sempre. Tem uma coisa que eu já compartilhei com vocês aqui de uma vez que eu vim pregar para vocês. Deixa eu trazer à memória isso sua de novo. A gente tem que parar de acreditar nas nossas desculpas. Repita isso comigo. Eu preciso parar de acreditar nas minhas desculpas. Nós temos muitas desculpas, sim ou não? Só que quase sempre elas são as mesmas entre a gente. Sabe aonde que a Bíblia fala sobre isso para a gente? Na multiplicação dos pães e peixes. Jesus chegou para Filipe e Jesus fez uma pergunta. Como é que a gente consegue alimentar toda essa multidão? Jesus está buscando uma solução. Está buscando uma? Você lembra qual foi a resposta de Filipe? Filipe falou assim, Senhor, o lugar é deserto. Já é tarde. E nem com 200 denários a gente conseguiria alimentar toda essa multidão. Jesus está pedindo para ele uma solução. Está pedindo para ele uma? Ele está trazendo para Jesus 3 desculpas. Primeira desculpa, o lugar é deserto. O lugar é? Primeira desculpa que a gente sempre coloca é a desculpa do lugar. Ah, se eu estivesse na capital, estou no interior. Ah, se eu estivesse num bairro melhor. Ah, se eu estivesse numa região melhor. Ah, se eu estivesse num país melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. O lugar não pode ser uma desculpa para a gente. A gente precisa entender que a bênção de Deus não está sobre lugares. A bênção de Deus está sobre pessoas. Você lembra de Abraão e Ló?
Ló olhou para Abraão e Abraão falou o seguinte: você pode escolher o lugar que você quiser. Tenho certeza, tem. Mas o nosso problema aqui está sendo por causa de pasto. A gente precisa de pasto para alimentar os rebanhos. Tem certeza que eu posso ser a pessoa que vai escolher? Tenho. Você acha que o Ló quis ir para onde? Para as campinas férteis de Sodoma e Gomorra, porque tinha pasto. Sobrou qual região para Abraão? Deserto. Abraão foi para onde? Deserto. Ló foi para onde? Campinas férteis. Algum tempo depois, Ló saiu sem nada das campinas férteis de Sodoma e Gomorra, com Sodoma e Gomorra sendo destruída. Abraão estava no deserto prosperando. Abraão estava no deserto, abrindo poço e dando água. Sabe por quê? Porque ele entendeu que a bênção de Deus não está sobre lugares. A bênção de Deus está sobre pessoas. Você pode estar no lugar mais árido que for, no lugar mais improvável que for. A bênção de Deus estando ali sobre você, você vai prosperar naquele lugar. Você vai florescer naquele lugar. Você vai frutificar naquele lugar. Não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Deus vai te usar para mudar a realidade desse lugar. O lugar não pode ser uma desculpa para você. Você pode glorificar a Deus por isso? Primeira desculpa que a gente acredita é o lugar. Segunda desculpa que a gente acredita, já é tarde, já é. A segunda desculpa que a gente acredita é o tempo. Ah, se eu fosse mais novo. Ah, se eu tivesse entendido isso 30 anos atrás. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem saúde aí? Tem força aí? Seu coração está batendo? Seus pulmões conseguem respirar? Sabe que isso é uma sinalização de Deus para você? De que ainda tem vida. Que ainda há muito a ser conquistado. Que ainda há propósito de Deus para a história da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. O tempo não pode ser uma desculpa para você. Talvez você até diz, Mateus, eu queria ter entendido isso antes. Ok. Só que a Bíblia diz que Deus é poderoso para restituir o tempo que foi perdido. Sabe o que é Deus dizendo através disso? Aquilo que talvez era para você ter vivido em 20, 30, 40 anos, se você entender o propósito, tiver o seu coração em Deus, Deus pode te fazer viver nos próximos 5, nos próximos 10. Porque Deus é poderoso para restituir o tempo que foi perdido. O tempo não pode ser uma desculpa para você. E a terceira desculpa que a gente acredita mais, nem com 200 denários, nem com 200, eu conseguiria fazer tudo isso. Sabe qual é a desculpa que a gente coloca em terceiro lugar nela? Falta de dinheiro. Isso acontece também com você? Ah, se eu tivesse mais dinheiro. Ah, se eu tivesse alguém que patrocinasse. Ah, se eu tivesse alguém que investisse. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa mais de coragem do que de dinheiro. Eu vou dizer de novo, você precisa mais de coragem do que de dinheiro. Eu vou falar isso a terceira vez, você precisa mais de coragem do que de dinheiro. Eu vou falar isso para você a quarta vez, você precisa mais de coragem do que de dinheiro. Eu vou falar isso para você a quinta vez, você precisa mais de coragem do que de dinheiro. Eu vou falar isso para você a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a 10ª vez. Você precisa mais de coragem do que de dinheiro. Você precisa parar de acreditar nas suas desculpas. Deus traz recursos onde há propósitos. Abençoe alguém perto de você, diga: Deus traz recursos onde há propósitos. Eu estou profetizando uma palavra de Deus, eu não sei para quem, mas eu estou liberando uma palavra de Deus nesse momento. Se você tiver coragem, Deus vai trazer os recursos até você. E não vai lhe faltar recurso em momento algum do projeto. Deus vai te recompensar pela sua fé nele e pela sua coragem. Alguém que recebe essa palavra essa noite? Profetiza para alguém perto de você, diga: Deus vai surpreender você. Eu lembrei agora de uma aplicação sobre Elias, deixa eu manifestá-la sobre você. Diga para alguém perto de você: tem chances de você desistir, mas não tem chances de Deus falhar com você. Você lembra de Elias? A Bíblia diz que Deus disse para Elias: Elias, vá para o ribeiro de Querite, porque eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Tinha chance de Elias não ir para o ribeiro, sim ou não? Sim. Tinha chances de Elias estar no ribeiro e Deus não cuidar dele? Não. Algum tempo depois o ribeiro secou e Deus disse: Elias, agora vá para Serepta, porque eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Tinha chance de Elias não ir para Serepta, sim ou não? Sim. Tinha chance de Elias chegar em Serepta e Deus não cuidar dele?
Sabe o que a gente precisa entender? Deus disse: Elias, vá, porque eu já ordenei a corvos e a uma viúva. Você precisa entender que com você Deus fala, mas com a providência Deus ordena. Há uma dimensão diferente da comunicação de Deus, porque tem chances de você desistir, mas não tem chances de Deus falhar com você. Se você tiver coragem e colocar o seu coração em Deus, Deus não vai falhar com você. Deus não vai falhar com você. Deus não vai falhar com você. Receba a coragem de Deus sobre a história da sua vida. Agora há um futuro de Deus te esperando. Deus vai te ajudar a viver um futuro extraordinário para a glória dele. Você não vai parar por causa das suas desculpas. Quais são as desculpas que têm feito você enterrar os seus talentos? Quais têm sido as desculpas que têm feito você acreditar mais nos seus medos do que na possibilidade de viver um futuro novo? Tem uma frase que eu acho ela maravilhosa: em 10 anos, quantos anos? A grande maioria das pessoas irão se arrepender mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. Em 10 anos, a grande maioria das pessoas irão se arrepender mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. E a gente não faz por causa das nossas desculpas. A gente não faz por causa da ideia de, e se der errado? Se der errado, você tenta de novo e dá certo. Ou você acha que a vida é um filme que você não tem que regravar cenas? Ou você acha que a vida é um filme que você grava tudo de primeiro? Ou você acha que tem momentos que você entra por caminhos equivocados que você tem que voltar, reconhecer que errou, recomeçar e construir certo? A vida não é uma estrada perfeita, a vida é uma estrada cheia de curvas, com caminhos que às vezes você chega e tem duas direções para você seguir, e às vezes você não sabe a direção certa e erra e tem que voltar para fazer a rota certa. O problema é você ficar parado no ponto inicial por causa do medo de, e se não der certo? Você precisa tirar os seus sonhos do papel. Você precisa enterrar esses talentos que estão enterrados. Você precisa viver, você precisa ser feliz.